regresso para o consultório e agora abra os olhos e ouvidos atentos para a nossa conversa. O tema é oftalmologia. Daqui até ao final do programa já sabe que pode participar. A nossa convidada de hoje é a doutora Bernadette Pessoa, é oftalmologista. Boa tarde, Sra. doutora. Olá, Bem disposta? Bem disposta, sim. Já estivemos juntas uma vez, não já há muito tempo? Já. Nem parecia que o seu nome ficou na memória. Também tem um nome diferente, não é? Nome e apelido assim diferentes. Doutora, vamos falar do descolamento de retina. É uma coisa muito comum, não é muito comum acontecer? É relativamente comum e é importante a gente conhecê-la, mesmo não sendo tendo uma frequência assim tão elevada, porque o seu reconhecimento atempadamente pode melhorar muito o prognóstico de uma doença que, se não for tratada, pode levar à cegueira. À cegueira? Sim. Em termos epidemiológicos, existe, em termos de incidência anual, uma estimativa de um caso para 10 mil e, ao longo da vida, de um caso para 300. E, portanto, não sendo muitíssimo frequente, é relativamente frequente, e pela gravidade que a doença tem, temos que estar muito atentos a ela. Então vamos lá ver porque é que a de retina descola, o que é a retina? E vamos imaginar o olho como uma esfera, que é composta por uma parede com várias camadas, sendo a camada mais interna a retina. Dentro do olho, na porção mais posterior, existe uma espécie de gelatina, o humor vítreo, que quando nascemos é uma estrutura transparente, coesa e que está aderente de forma bastante uniforme e bastante aderente a toda a retina e em alguns pontos com mais intensidade. E ao longo da vida essa gelatina vai-se liquefazendo, vai-se degenerando, é normal isso acontecer. Sim, é da idade. É da idade. E vai-se desprendendo da retina. E, portanto, entretanto, durante esse processo de liquefação também vão ocorrendo degeneração de células, portanto, proteínas, e isso vai acabar por ser visto pelo doente como moscas volantes. Sim. Que são sintomas... É isso que as pessoas dizem. Exatamente. Quando vão à consulta, não é? E é importante, quando isso acontece, estarem atentas, eu já vou dizer porquê. Portanto, a sensação de verem moscas volantes, aranhiços, teias de aranha, e durante esse processo de desprendimento da gelatina da retina, portanto, pode ocorrer um buraco, uma rasgadura. Isso é percepcionado pelo doente como um relâmpago, que nós chamamos de fotópsias, portanto, um raio de luz. É engraçado que estava-me a dizer, doutora, e desculpa interrompê-la, mas estava a dizer que é uma coisa, não é assim tão frequente quanto isso, felizmente, mas muitas pessoas que às vezes nos ligam para aqui quando abrimos o consultório vão dizendo isso. Agora, a descrição os sintomas, os sinais podem condizer com outro tipo de coisas. Não, na verdade a maior parte das pessoas não tem problemas decorrentes da situação. Todos nós vamos ter esse processo. Todos nós vamos ter, eventualmente, as moscas, se chegarmos mais longe. Acaba por ser inevitável. Na maior parte das vezes, sem problema nenhum, mas quando os sintomas acontecem, o doente deve ir à urgência, deve ser visto imediatamente. Nem que seja para dizer que está tudo bem, que é o que acontece na maior parte das vezes. Okay. Porque se apanharmos uma rasgadura da retina no início, que é o início, pode ser o início, de facto, de um descolamento, é completamente diferente do que termos um descolamento depois para resolver. Eu acho que as coisas nos olhos, os sinais, nunca se devem ignorar. Porque há coisas que evoluem tão rápido e, quer dizer, é a nossa visão, não é? Que está em causa. Mas de facto, há casos que as pessoas convivem com as coisas durante anos e depois habituam-se, não é? Sim, sim. A maior parte das vezes não há problema nenhum. Regra geral, é muito raro acontecer. Mas há doenças que provocam este descolamento de retina? Há outras doenças dos olhos que estão ligadas com o descolamento? Isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós. Depois há fatores de risco. O grande fator de risco é a alta miopia, acima de 6 dioptrias. Isso aliás, mas de facto cerca de 40% a 50% dos descolamentos que nós temos são em doentes míopes. Depois, a seguir, a cirurgia, particularmente a cirurgia de catarata, porque com a cirurgia de catarata há entrada de fluidos dentro do olho, de líquidos, de soro, particularmente quando há algum tipo de complicação na cirurgia de catarata, saída de vítreo, isso já estou a entrar em pormenores, mas pronto, o facto de ter feito a cirurgia já é um fator de risco, e se a gente perguntar aos doentes, cerca de 30% a 40% fizeram cirurgia de catarata. E depois há o trauma.
São as 3 grandes causas associadas ao descolamento de retina. O trauma ocular também. As cataratas é uma coisa que aparece também... Também é próprio da idade. Também é próprio da idade, a cirurgia também, não é? Deve ser proposta mais a idades avançadas, portanto não é por isso que temos que ter medo, mas é importante sabermos. Mas é um bom sinal, é sinal que chegamos a uma fase mais avançada. Muito bem, então que outros fatores estão ligados ao descolamento? Entretanto, obviamente, depois há situações mais raras, por exemplo, malformações genéticas do vítreo, da tal gelatina, do humor vítreo. Isso é uma coisa já que afeta as pessoas mais jovens? Ou é detectado mais jovem? Regra geral, aparece depois um descolamento numa pessoa mais jovem. Aliás, um descolamento numa pessoa mais jovem é sempre um desafio maior para cirurgicamente falando, pela reação inflamatória normalmente que está associada a qualquer tipo de cirurgia numa pessoa mais jovem em relação a uma pessoa mais idosa. Isso porquê? Porque tem a ver com a preservação da visão ou não? Ou tem a ver com outros fatores? Com sermos mais jovens. Se tivermos que operar, até porque a adesão do vítreo da tal gelatina é tão intensa num jovem, uma das formas de tratarmos, podemos depois falar da parte do tratamento, mas de tratarmos o descolamento de retina é retirar essa gelatina e tem que se remover completamente se optarmos por essa abordagem, e é muito difícil num jovem que não tenha ainda o processo de liquefação a desenvolver-se, fazer isso sem às vezes até ter complicações intraoperatórias, fazer mais rasgaduras, etc. Daí ser mais o desafio maior quando se trata de uma pessoa mais jovem. Muito bem, os tratamentos então, doutora? Em relação aos tratamentos, idealmente, como eu tinha falado, se possível devemos tratar a rasgadura, por isso quando os doentes têm os primeiros sinais, a ida à urgência seria o ideal. Os primeiros sinais são aqueles que falamos, as moscas, teias de aranha e flashes, não é? E flashes de luz, exatamente. E nessa altura, se detectarmos uma rasgadura, eu devo dizer também uma coisa muito importante, que é a maior parte, portanto, 6% da população tem rasgaduras, buracos assintomáticos e que não necessitam da retina, não é? Sim. Que não necessitam de tratamento. Periféricos, estou-me a referir a buracos na periferia. Era aquilo que eu dizia, muitas pessoas que nos ligam dizem que têm esses sintomas, nem todas elas vão ter... Quando há sintomas e temos buracos, mas sem sintomas, se nós fôssemos dilatar os doentes, há uma estimativa que ronda os 6%, portanto, nem tudo é para ser tratado, mas isso é uma coisa que depois nos diz respeito a nós. De qualquer forma, se temos uma rasgadura que nós achamos que tem que ser tratada, quanto antes melhor, e o que se faz é rodear a rasgadura com laser terapia, ou depois outro tipo de abordagens também podem ser feitas intraoperatoriamente. Nesse caso, se conseguirmos resolver assim o problema, a pessoa não desenvolve descolamento, se conseguirmos sucesso. O laser é quase como uma espécie de cola, dá origem a uma reação inflamatória que faz com que a rasgadura não progrida, porque o que faz o descolamento acontecer é a passagem de líquido, do tal vítreo liquefeito, portanto, de líquido através da rasgadura para trás da retina, e isso é que dá origem ao descolamento. Depois, a pessoa que vê, quem tem o descolamento, o que é que sente? Sente uma perda de campo visual, que vai sendo progressiva. No olho? No olho, sim, num dos olhos. Às vezes não é fácil. Às vezes eles não detectam pelo facto de ser precisamente num olho, outro estar a ver bem. Pois é isso. Sim, mas regra geral apercebem-se, os doentes apercebem-se disso. Mas ia dizer então como é que se sente? Uma perda de campo visual, primeiro localizada, frente à zona descolada, portanto nós tivemos um descolamento de retina, não vemos no sítio onde ela estiver. Se ela descolar toda, deixamos de ver completamente. E depois, se deixarmos o descolamento evoluir durante muito tempo, por isso a intervenção deve ser o mais precoce possível. A camada onde está a retina aplicada, a retina está aplicada a uma camada de células que chamam a camada de células de epitélio pigmentar, dá origem depois à libertação dessas células de fibrose, portanto começam a formar-se membranas atrás e à frente da retina, e a retina começa a ficar enrugada e é muito difícil às vezes reaplicar uma retina que já está descolada há muito tempo. Pois. Daí, quanto antes melhor. É um pouco isso. O outro processo, portanto, depois há os 2 processos para tratar um descolamento de retina. São um bocadinho específicos, mas assim de forma muito global. Há a cirurgia extraocular, que nós tendemos a preferir nos descolamentos muito incipientes, pequenos, com pequenas rasgaduras, nos jovens, para evitar a formação de catarata, porque o outro método é um bocadinho queratogénico, em que o que nós fazemos é colocar um explante, portanto, é uma espécie de silicone ou uma banda que pomos a empurrar o olho por fora, de forma
a encontrar o descolamento muito complexa, já estou a perceber, não não. é muito complexa, não é pronto. muito complexa, mas quando tem indicação funciona muito bem. Evita, na maior parte dos casos, termos de entrar dentro do olho. Outra forma de abordagem que é mais frequentemente usada e atualmente com a tecnologia que temos é cada vez mais a prática comum e facilitada pelos instrumentos, etc., microcirurgia, microincisão, cada vez incisões mais pequenas e é, regra geral, até a abordagem preferida pelos Há muitas vitrectomistas. complicações decorrentes dessas cirurgias, ou não? Sim, mas são inevitáveis e não tem que se deixar... Não tem que se evitar a cirurgia por causa das complicações, porque não há qualquer dúvida em fugir relação da a isso. cirurgia significa muitas vezes a cegueira, sim, não é? A não ser que seja um caso ou outro particular, acaba por redundar nisso. E de facto, na vitrectomia o que nós fazemos é tirar a gelatina e depois tentar tapar a rasgadura, aproximá-la da parede, drenar o líquido que está por trás da retina e depois temos que deixar o olho com um tamponamento para empurrar a retina ao sítio, que é ou o gás ou o silicone, são as duas substâncias. Eu digo isto é importante os doentes saberem, porque se às vezes não há o diálogo imprescindível, mas às vezes nem sempre pode acontecer diálogo com o doente que se vai operar e o doente acorda no dia seguinte sem ver, o que acharia que já está, ou às vezes até são descolamentos relativamente pequenos e que eles até viam bem e depois acordam sem ver, porque o gás não permite ver. Sim, mas é uma fase, sim. E faz o parte do silicone também. tratamento. Sim. Muito bem. Doutor, há pouco estávamos a falar na primeira parte com o Dr. Carlos que dizia que a oftalmologia opta muito por cirurgias de ambulatório. Opta não, é prática corrente. Sim. Descolamento de retina não é esse o caso, ou é? Pode ser, Pode cada ser. vez mais. Parece uma coisa tão complexa. Não. É importante depois os doentes no pós-operatório têm que ter posicionamentos e cuidados especiais, etc. Mas é uma cirurgia que depois de feita, o doente, desde que não seja, se não for de muito longe, que exija uma viagem para muito longe logo a seguir, é perfeitamente passível de ser feita em ambulatório. Pronto. Então, se esta é passível, as outras que são bastante mais simples... Mais ainda. Mais ainda, sim senhora. Ora bem, nós vamos abrir então o nosso consultório aos telespectadores. Temos já a primeira senhora em linha, Maria Fortuna. Olá Maria, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quantos anos tem, Maria? Tenho 73. 73, muito bem. Então diga-nos a sua questão. E tem de nos ouvir só pelo telefone, está bem? Está bem. Sem som na televisão, só pelo telefone. A minha questão é... Tá, então... Lá está, tem que me ouvir só pelo telefone. É que eu estou-me a ouvir a duplicar, sempre aqui com um delay de 1 minuto e tal. Pronto. Então diga lá, a sua questão, Maria. A minha questão é, eu tenho um olho que já não vejo e tenho outro que vejo pouco. E tenho uma catarata que me vai ser tirada para o dia 10 de abril, como já disse. Sim. E eu queria saber e tenho a retina muito fininha, e eu queria saber se posso tirar a catarata e ficar a ver. A catarata está naquele olho que ainda tem visão, não é? Sim, sim. Muito bem. Doutora, se quiser fazer alguma questão à Maria, pode estar à vontade também, se quiser. Não, posso falar um bocadinho sobre a situação possível que possa ter e se calhar não será preciso, mas na verdade a catarata vai levar à perda de visão também completa se não a removermos. Se a deixarmos evoluir exageradamente, o risco cirúrgico de complicações com a cirurgia de catarata é maior. Isso tudo tem que ser pesado. E é o olho único, é o olho que permite ver e ter uma vida normal. Se já não lhe permite ter uma vida normal, eu acho que tem que, de facto, tirar a catarata. Riscos para a retina podem existir, podem eventualmente ser antecipados pelo médico, se achar que há alguma coisa que até precise de um tratamento profilático com laser, alguma lesão que possa ter risco de ter uma rasgadura, outra coisa qualquer. Portanto, isso é uma questão que tem que ser ponderada. Mas não há que ter medo, tem que se pensar desta maneira. Porque a catarata, quer dizer, não regride, não é? Não vai regredir, pelo contrário. Sem a cirurgia não há grande coisa a fazer. Portanto, obrigada à Maria pela sua questão. Passamos agora para outra Maria. É a Maria Silva. Maria, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quantos anos tem, Maria? 77. Muito bem. Então diga-nos, por favor, sua questão. A minha questão é que recentemente foi-me diagnosticado um glaucoma no olho esquerdo. E eu estou agora a colocar umas gotas. Eu gostava de saber se no fim das gotas, se posso ter a ilusão
de me ser colocadas lentes intraoculares. Sim, senhor. Obrigada. Muito bem. Mais uma vez digo, doutora, se quiser colocar questões à Maria, esteja à vontade. Ora bem, as gotas são para o glaucoma. Quer saber o nome das gotas? Tem o nome das gotas consigo? Não. Independentemente disso, serão para tratar o glaucoma e não responde. têm propriamente a ver com a questão das lentes intraoculares. Nós só pomos lentes intraoculares por 2 motivos. Ou para substituir o cristalino, que entretanto cataratou, como na primeira paciente Ou seja, ligou. ficou opaco? Ficou opaco, tem que se substituir. O cristalino é uma lente natural. Ao tirar, tem que se Ou pôr seja, uma é como um substituta. vidrinho, não é? É como um vidrinho. Quando ele Sim. fica opaco, Tem não que se se consegue ver. remover e pôr um artificial, que é uma lente intraocular. Isso é mais comum nas pessoas com mais idade, ou não? Sim, É. também se pode fazer. que a minha Também avó pôs, existem agora crianças e adolescentes e adultos, não são coisas normais, muitas vezes Mas associadas são a traumas, situações em que mas tem de pode ser. acontecer, sim. É raro, mas pode acontecer. Agora, uma coisa não invalida a outra. Ter um glaucoma não implica não poder ser operada uma catarata e pôr uma lente intraocular. Não tem nada a ver com isso. Sim, senhor. Quer fazer mais alguma questão à Maria? Maria, ficou com Não sei alguma se- dúvida? Maria, Obrigada. ficou com alguma dúvida, Maria? Não fiquei. Ficou Obrigada. esclarecida? Fiquei sim, fiquei. Obrigada, então. Corra tudo Boa bem tarde consigo. e parabéns pelo programa. Obrigada, Maria. Obrigada, com Muito licença. obrigada. Muito obrigada. Ora, vamos agora conversar com a Maria Pissarra. De facto, 3 Marias seguidas. Só um momentinho de espera. Maria, muito boa tarde. Vamos lá ver quantos anos tem Maria Pissarra. 84 anos. E liga-nos do Porto. Maria, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então diga a sua questão, por favor, Maria. Como diz? A sua questão, por favor. A minha questão é a seguinte. Eu fui operada às cataratas, um olho em fevereiro, há um ano, e o outro... há um barulho de fundo que me está a fazer um bocadinho de confusão, mas pronto, eu vou tentar ouvir melhor. Sim. E o outro faz agora em abril. Pronto. O problema correu muito bem, as cataratas, o problema Espera aí, ó Maria, deixe-me só para eu garantir que ouvi. Foi operada a um olho em fevereiro do ano passado. Sim, sim, e o outro faz agora em abril um ano. O problema não é esse, correu tudo muito bem. Sim. O problema... E Sim. é que eu não tenho muita dificuldade em ouvi-la assim, ou se é lá no fundo alguém a falar. Então se calhar sou eu que estou a falar lá do fundo, então vou falar ainda mais alto. Você está bem os Ai, ouvidos não, aqui. pronto. Então, mas diga a Tá sua bom. questão. Ficou muito Pronto, bem. a minha questão, fiquei muito bem, o problema não é esse. Agora, eu já... eu até não ouço a minha voz lá no fundo. Então, mas diga a questão Deve e depois ouve pela ser a televisão. ligação. Deve ser a ligação. Olha, eu peço desculpa. Pronto. Eu peço, o problema é este. Eu quando eu tenho muita, sou alérgica, tenho muita, e tinha já antes da intervenção, tinha já uma sensibilidade muito grande à luz. Tenho sensibilidade, tinha olho seco, etc. Estava bem medicada, contudo, para o olho seco tinha um produto que era o Aibac, para a sensibilidade à luz o médico diz que não há nada a fazer, que isso não pode. Agora, eu tenho muito, era para as alergias, o médico deu-me um produto que é a Lidina, e eu aplico, e isto está a correr tudo muito bem. Só que aqui atrasado eu tive uma conjuntivite num dos olhos. Sim. Pronto, depois nessa altura... Eu até estou a evitar falar para não atrapalhar, porque a Maria diz que me ouve lá ao fundo, eu estou a evitar falar. Não, mas sou tem eu, que... olha, a mim... Mas tem que dizer a própria sua que me questão, ouço. Maria. Tem que me dizer a sua questão. Olha que eu Pronto, ouço bem e estou-lhe a eu dizer. estou a ficar quase surda. A minha questão é essa. Eu depois tive aqui um problema, uma conjuntivite. Sim. Tive uma conjuntivite, receitaram-me um medicamento, eu apliquei, e agora volta outra, mas eu especificamente até tinha possivelmente penicilina. E eu agora estou outra vez com uma conjuntivite muito grande. Pronto. O que eu queria saber da doutora era se eu leio muito sobre alergias, essas coisas, se acha que eu devo tentar falar com uma oftalmologista. consulta, um oftalmólogo, porque através da operação da unidade onde eu fui operada, eu agora já não posso marcar, Muito tenho bem. que ser outra vez.
Sim, senhora. através do Maria, médico de família, é uma complicação. Sim. Ora, a minha Eu penso questão que a doutora concretamente é esta. Sim, diga então. A concreta é esta. Se eu possivelmente vou ter que falar ou com uma médica oftalmologista, Sim, senhor. ou como eu tenho Compreendemos. o problema Doutora. das alergias, Vai se ter é que mais ir- aconselhável Sim, senhora. uma Já percebemos, imunoalergologista. Maria, já percebemos. Então, doutora, que lhe parece? Tem que Tem ir que ao ser. oftalmologista Sim, ou este tem que ir problema ao das alergias? oftalmologista e depois o oftalmologista, se achar que a doente tem que ir a um imunoalergologista, também lhe dirá. Mas tem que ser visto. Há muitos tipos de olho vermelho e tem que se ver. Não se pode tratar nem dizer o que quer que seja sem se Ainda ver. ontem falávamos disso aqui no programa. Os médicos, apesar de estarem dedicados a uma área específica, veem o doente como um todo, não é? Claro. Portanto, obviamente, se vi que tem alergia, está a condicionar o olho e vice-versa, Sim. encaminhamos Encaminhamos, se for o caso, sim. e fica atento Claro. a Alergias locais, normalmente nós resolvemos e orientamos. Se virmos que há alguma coisa mais complicada, é que normalmente referenciamos. Obviamente não passam isso Claro. sem reparar nesse pormenor. Muito bem, passamos agora para o Sr. António Gonçalves. António, boa tarde. Muito boa tarde. Quantos anos tem, Sr. António? Eu tenho 60. Muito bem. Então pode dizer a sua questão, por favor. A questão é assim. Tenho um miúdo em casa que teve 23 anos. Ele já foi desde pequeno, foi sempre seguido na vista. E chegou a ser operado, andou com a vista tapada e chegou a ser operado. Sim. Só que ele agora anda com a ideia que quer ir de médicos. Eu digo assim, que já fui a vários. Eu digo assim, que por causa dele bem mal de uma vista. Relembre-me, por favor, que idade é que ele tem? 23. 23, ok. E eu digo assim, pá, então já fomos a tantos e agora como é que nós vamos... Eu digo, e ele que diz, mas já me disseram, não sei o quê, que há a possibilidade de eu poder ver, que eu possa ficar a ver melhor, melhor desta vista. Ele vê muito pouquinho da vista do casco do lado direito. Entendo. E porque ele já primeiro andou até aos 18 anos, que o médico depois disse que depois foi operado. Sim. O médico depois disse assim, pronto, já foi operado, queria ir à tropa, já está em condições para ir. Mas depois, ao médico também chegamos lá, só escrevia. O médico só escrevia, nem olhava nem via. Passado 4, 8, 5 dias, olha, pronto, venha cá para ser operado e resolveu o problema. Muito bem. António. Mas só que ele ficou ficou na mesma, com os problemas que tinha. Claro. Entendo. Gastou António. o tempo, gastou o tempo e... Deixe estar em linha, António. Vamos ver o que a doutora tem a dizer sobre isto e pode querer fazer-lhe alguma pergunta. Deixe estar em linha disponível, por favor. É assim, eu não percebi se tem perda de visão de um dos olhos desde criança, poderá ser uma ambliopia, e se não é tratada durante os primeiros anos de vida, 7, 8, 9 anos, não há solução para conseguir ver melhor, a não ser em casos particulares em que perca a visão do outro olho, pode haver alguma recuperação, mas nunca uma visão normal. Não percebi se seria esse o caso, que é aquilo que nós chamamos de uma ambliopia. Não sei a que é que ele foi operado. Se foi, por exemplo, a um estrabismo... Era isso, António? Era ambliopia? Ele teve outra coisa, ele foi 2 anos, tinha o olho torto. Primeiro endireitou e depois Estrabismo, sim. Pronto, sim, andou senhor. com ele sempre tapado, Muito não é? bem. Até muitas vezes Sim, com sim, óculos isso. e tudo. Depois, a partir aos Muito bem. 17, deixou de usar óculos, e o médico chegou lá e disse assim, pronto, a partir Muito de hoje bem. você tira com Sim, os óculos senhor. para Então, fora. doutora, é estrabismo. Relativamente a uma ambliopia estrábica, normalmente está associada no olho que tem, de facto, o desvio. É muito difícil de recuperar a visão durante a infância e impossível depois durante a idade adulta. De facto, não existe, por mais que se alinhe os olhos, depois a ambliopia vai persistir e nunca vai ver tão bem como o outro olho depois da fase adulta. E é sempre muito difícil. Portanto, nesse aspecto, poderá recorrer a todos os médicos do mundo que na fase adulta não se consegue recuperar uma ambliopia, portanto, que é uma perda de visão. Ou seja, os 2 olhos, se não virem bem durante o período de desenvolvimento até aos 7, 8, 9 anos... Depois é impossível regredir, Sim, é o que eu entendo. É só fica um olho possível preservar. dominante e o outro acaba por ser anulado pelo nosso cérebro e essa plasticidade depois perde-se durante a adolescência e a idade adulta. Muito bem, portanto, ficam respondidas estas a alguns dos nossos telespectadores. Temos muito mais chamadas, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Portanto, numa próxima vez, não se preocupem, passam para o topo da lista e têm a oportunidade de colocar as suas questões ao nosso médico. Obrigada, doutora Bernadette. Boa semana para si. É que agradeço. Obrigada. Doutora Bernadette, para quem não sabe, CUF Porto.
não é? Sim, sim. É assim mesmo. Portanto, a todos, muito boa tarde. Nós voltamos amanhã às 3 da tarde. Abre novamente o consultório. Até lá. Obrigada.